Olá pessoal, eu sou o professor Francisco Medeiros e sejam bem-vindos ao canal Papo Linguístico. Hoje, na verdade, nós vamos discutir literatura, então vai ser um papo literário. A gente vai discutir o que é literatura e qual a importância da literatura para nós. Quando a gente sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio, geralmente a gente ganha uma disciplina nova em língua portuguesa, que é chamada de literatura. Às vezes tem até um professor diferente para dar essa aula, ou às vezes é o mesmo professor de língua portuguesa, né? Porque a literatura ela vai fazer parte dessa disciplina. Em outros países você vai estudar a literatura ligada à língua daquele país. No nosso caso, a gente estuda a literatura brasileira e literatura portuguesa, as literaturas em língua portuguesa. Mais recentemente, no ensino médio, a gente tem estudado a literatura africana, dos países africanos que falam língua portuguesa. Então, são três literaturas que nós estudamos: a literatura portuguesa, a literatura brasileira e a literatura africana. Mas o que é literatura? Para você, o que é literatura, né? No ensino fundamental, o professor pode até ter dito essa palavra para você, mas você talvez não tenha atinado, não tenha se preocupado em definir, em saber o que é literatura, ou o que pode ser literatura ou não. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente pode considerar literatura e o que não vai ser literatura, consequentemente. Se a gente sabe o que é literatura, a gente vai consequentemente dizer o que não é literatura. Em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que a literatura ela está presente na humanidade desde sempre. Desde que o homem começou a utilizar a linguagem, quase que concomitantemente, quase que ao mesmo tempo, ele começou a usar a literatura. Porque ela servia, num primeiro momento, para você contar as experiências que você vivia, e muitas vezes os homens eles utilizavam a imaginação, incrementavam um pouquinho a história para que ela ficasse mais impressionante para as pessoas que estavam ouvindo. Aí foi daí que nasceram os mitos. Então as pessoas utilizavam essas histórias que eram contadas de pai para filho, oralmente, para explicar coisas que não se podia explicar, como fenômenos naturais, o surgimento da humanidade, o surgimento do homem, a criação dos animais e por aí vai, né? Você tinha várias histórias que explicavam esses fenômenos e hoje esses fenômenos são chamados de mitos, né? Então a mitologia ela surgiu e quase que ao mesmo tempo da literatura. Como eu ia dizendo, a literatura ela está presente desde os tempos mais antigos. Então, desde de uma tribo indígena até uma cidade contemporânea, você pode encontrar literatura nas pichações dos muros, em uma parede rupestre, uma parede de uma caverna, uma pintura rupestre. Ali também era uma forma de contar a história. A literatura ela vai estar muito ligada à origem da linguagem humana. Assim que o ser humano ele começou a produzir linguagem, então ele começou a produzir literatura consequentemente. A gente pode dizer que a literatura está em todo lugar. Não é só quando você pega um livro para ler que você tem literatura. Você veste uma camisa que tem a frase de um filme e esse filme foi baseado em um livro. A literatura está ali naquela camisa. A literatura está presente numa pichação, a literatura pode estar presente numa pintura, nos filmes, nas novelas, numa obra de arte. Toda manifestação artística que seja baseada em histórias que foram contadas por alguém ou escritas por alguém, tem a literatura presente. Você que joga RPG, por exemplo, precisa ler literatura, precisa ler histórias que foram criadas por alguém para poder jogar o jogo de RPG. O narrador, ele está, de certa forma, ali contando uma história para a gente, e é uma história criada, da imaginação dele. Os personagens que estão participando fazem parte da imaginação dos jogadores. Então, até jogando RPG, você também pode estar produzindo literatura. A literatura vai estar presente lá nesse momento. Mas foi um filósofo grego chamado Aristóteles que primeiro definiu o que era literatura para a gente. A literatura seria a arte da imitação ou da representação da realidade. Então a pessoa contemplava a realidade e utilizava a literatura para imitar ou representar a realidade. Então essa era uma definição que foi aceita por muito tempo pelos teóricos, pelas pessoas que estudavam literatura, de que a literatura seria essa arte
que imitava ou representava fatos reais. E essa imitação se dava por meio do uso das palavras. Ele também dividiu a literatura em três categorias, os chamados gêneros clássicos: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. O gênero lírico é ligado mais à poesia, o que a gente chama hoje de poesia. O gênero épico é ligado às narrações, à contação de histórias. Hoje a gente pode ter as novelas, os contos, os romances. E o gênero dramático era o gênero que utilizava a palavra na arte da interpretação. Então hoje está ligado ao teatro. A partir dessa divisão dessas três categorias, nós vamos ter alguns desenvolvimentos e o surgimento de novos gêneros, como os contos, as novelas, os romances, as crônicas, o teatro, a comédia. Então, dentro dessas categorias surgiram essas subdivisões, essas subcategorias. Mas isso aí é uma história, um papo para outro vídeo. Hoje em dia é difícil definir o que é literatura, porque o limite entre o que é literatura e o que não é muito sutil. Até por isso, muitos estudiosos da literatura não se preocupam com essa definição do que é literatura hoje, né? Porque a gente pode ter um livro autobiográfico que não é imitação da realidade, não é representação da realidade, a pessoa está contando a sua própria história, mas não deixa de ser literatura. Esse texto é um texto literário porque a pessoa utilizou a palavra para contar a história da sua vida de uma maneira artística, tentando extrair do leitor alguma emoção, algum sentimento. Mesmo assim, essa definição fica muito difícil porque dependendo da cultura em que o texto seja produzido e até da época em que ele seja feito, um texto ele pode ser considerado literário ou não. Você pode ter um livro que foi escrito em uma determinada época e naquela época as pessoas não consideraram aquilo como literatura. A gente tem, por exemplo, o Diário de Anne Frank. Na época em que ele foi escrito, ele não era uma literatura, mas hoje você tem um livro que foi compilado com os textos que foram escritos por ela, e na época de hoje o Diário de Anne Frank é um livro de literatura, mas na época em que ele foi escrito ele não era. De toda forma, a literatura é uma manifestação da linguagem. Ela quer extrair algo sensível, algo humano das pessoas que estão lendo. Alguns autores dizem que a literatura quer manifestar o belo, representar o belo. A literatura ela quer criar um mundo. Por isso ela ganha um status de criadora de mundos. A gente vai ter um texto que cria um mundo para a gente. A gente, de certa forma, mergulha no texto literário. Talvez vocês tenham até assistido um filme chamado Matrix, que o personagem principal vive em um mundo que é totalmente imaginário, só existe na cabeça dele. A realidade é totalmente diferente daquela que ele vive, mas ele acredita que aquela realidade que ele vive na cabeça dele seja concreta. E esse status da literatura de ser criadora de mundos está muito ligada ao homem. O homem ele sempre usou a fantasia e a imaginação como formas de escape da realidade que ele enfrentava, ou até para discutir ou questionar a própria realidade em que ele estava inserido. E foi por meio da literatura que ele encontrou um ambiente perfeito para extrapolar esse desejo de imaginação e de criação que sempre existiu nos seres humanos. Por isso a literatura é uma arte que usa a palavra como ferramenta para produzir realidades. E muitas vezes esses textos eles são considerados literários por conta da interação que há entre o leitor e a obra. Muitas vezes é essa interação que pode definir se o texto é literário ou não. Apesar de, quase sempre, se você pegar um livro como esse, por exemplo, lá vai estar escrito conto, romance, e isso vai caracterizá-lo como um texto literário. As editoras vão dizer isso para a gente. Então a gente vai encarar aquele livro como literatura e a gente vai passar a se relacionar com ele como um texto literário. Por exemplo, se você pega um livro de crônicas que foram escritas num jornal como Marley e Eu, por exemplo. O autor do livro, ele escreveu diversas crônicas em que ele contava histórias que ele tinha vivido com o cachorro dele. E essas histórias eram escritas para um jornal.
Tempos depois, eles compilaram essas histórias em um livro e a editora colocou lá o nome Crônicas. E essas crônicas, como estão colocadas em um livro, passaram a ser crônicas literárias, consideradas assim um texto literário, porque a editora o fez assim. Mas essencialmente o texto ele não foi produzido para ser um texto literário, ele era um texto que foi escrito para um jornal. Então, muitas vezes isso acontece, né? A gente pode ter uma compilação de crônicas que foram escritas para um jornal, mas que não tinham a pretensão de ser um texto literário, pelo menos inicialmente. A partir do momento que eles foram colocados em um livro, aí sim foram considerados literários. Então, a gente pode ter essa dupla relação. A relação entre o leitor e a obra pode definir o que é literatura, ou o que está escrito na folha de rosto do livro. Romance, contos, crônicas, novela, poesia. Mas voltemos aos mundos que são criados pela literatura. Muitas vezes esses mundos criados pelos autores em seus livros têm uma relação muito próxima com a realidade que nós vivemos, com o mundo que a gente vive, com o mundo real. Outras vezes eles criam mundos totalmente imaginários e nos inserem nessas histórias para que a gente reflita sobre alguma coisa. Por exemplo, se você pegar um livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas, era uma história que se passava no Rio de Janeiro do século XVIII. O Rio de Janeiro do século XVIII é retratado dentro da história. Mas a história em si que acontece não é real. Ela foi criada por Machado de Assis, apesar de que o ambiente ele é real. Mas se você pegar, por exemplo, um livro como Harry Potter, em que a autora criou um mundo paralelo ao nosso, um mundo mágico que não existe, é totalmente fantasiado, você vai ter a literatura criando um mundo inteiro baseado na imaginação de uma pessoa. Se você pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis ou As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série Game of Thrones, são mundos totalmente imaginados pelos autores, mas que não deixam de discutir aspectos que nós vivemos em sociedade, aspectos que nós vivemos dentro do nosso mundo. E essa capacidade que a literatura tem de nos levar a realidades próximas da nossa ou realidades totalmente inventadas com o objetivo de discutir temas, de tratar de coisas, de tratar de um espelho, de uma representação, de uma imitação da sociedade, como dizia Aristóteles, é o que dá a importância do texto literário. Nós podemos refletir sobre a sociedade, sobre a cultura de um povo, sobre os acontecimentos de uma determinada época a partir do texto literário. O texto literário nos ensina a refletir sobre temas específicos, temas importantes, temas tabus também. A gente pode fazer tudo isso por meio da leitura do texto literário. Ou seja, a literatura nos faz pensar. Por isso a literatura é importante, por isso é necessário estudar literatura para compreender a cultura. E como a língua também reflete a cultura, estudar literatura, consequentemente, é estudar um pouco de língua também. Pois é, pessoal, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like aí, clica no sininho e se inscreve no canal. E se você quiser também que eu fale sobre mais alguma coisa, você pode colocar aí nos comentários para que a gente possa gravar outros vídeos e aí fazer com que a gente discuta a literatura, né? A gente também está nesse espaço aqui para discutir tudo relativo à língua portuguesa. Então, para vocês me ajudarem aí, vocês podem comentar e se inscrever no canal para que eu possa continuar produzindo vídeos e ensinar vocês alguma coisa legal da língua portuguesa. Valeu, tchau, fui!